O Bitcoin não precisa estar caindo para você perder uma grande oportunidade. Basta você começar a acreditar que existe algo muito melhor para você fazer com o seu próprio dinheiro. E é exatamente isso que eles estão começando a tentar convencer você. Enquanto o Bitcoin está praticamente parado, IA e ouro começam a chamar muito mais atenção e até parecer oportunidades muito melhores. E se você não tomar cuidado, pode acabar abandonando o barco justamente na melhor oportunidade. Fica até o final desse vídeo porque eu vou te mostrar como que essa narrativa está enganando muita gente e pode acabar enganando você também. E o que eu estarei fazendo com o meu próprio dinheiro para não ficar refém dessa armadilha que vai sim pegar muita gente desprevenido. Se você não me conhece ainda, eu sou o Viçoso, analista cripto há mais de 7 anos, e aqui nesse canal eu trago conteúdo de altíssimo nível para quem quer construir patrimônio de forma sólida e consistente, utilizando o mercado cripto para isso. Se for esse o seu caso, não deixe de fazer a sua inscrição aqui embaixo, e se ao final o conteúdo fizer sentido para você, deixe o seu like e deixe um comentário, que assim me incentiva a trazer um conteúdo de altíssima qualidade para você aqui semanalmente. Agora bora para a análise de hoje. Bom, se você acompanhou os vídeos anteriores, sabe que estamos presos nessa lateralidade há várias semanas. Vendi todas as posições aqui nos 79 mil dólares e recomprei novamente na casa dos 60 mil dólares. Porém, nas últimas semanas, algo começa a chamar a minha atenção. Quando eu recomprei essas posições, tínhamos uma forte movimentação de pânico, um medo no mercado. Esse medo tem se diluído semana a semana que continuamos passando lateral. Ele vai se diluindo e se transformando em falta de esperança, fuga. E para vocês não acharem que eu estou falando da minha cabeça, eu vou mostrar como os dados estão mostrando essa fuga, esse desinteresse. E bom, quando a gente olha esse desinteresse, é muito fácil a gente buscar algo que esteja mais interessante do que isso. Porém, se formos investidores inteligentes, a gente compara com o passado. Será que essa baixíssima volatilidade é um típico movimento de fundo cíclico? Vamos ver no fundo do ciclo anterior. 2022, a gente teve aqui várias semanas, praticamente 2 meses, que o preço não saiu do lugar. Vamos ver no ciclo anterior, de 2018, a gente teve praticamente 4 meses que o preço não saiu do lugar. Não que já estamos na mínima deste ciclo, inclusive eu particularmente acredito que ainda não estamos, mas eu começo a perceber que essa movimentação com baixíssima volatilidade, somada com os dados que a gente vai aprofundar agora mesmo, e mais do que isso, somada com a armadilha que o mercado está criando, começa a me mostrar que a gente está muito próximo da melhor oportunidade deste ciclo, mas que muita gente vai cair igual um patinho na narrativa que eles querem que você acredite. Então vamos aos dados. Antes de mais nada, em relação à minha própria posição, ainda mantenho a entrada aqui nos 60 mil dólares de maneira altamente estratégica, sabendo que se tivermos movimentações de alta, tenho muito bem definido quais regiões vou dar saída das posições e se caso tivermos, a princípio, movimentações de baixa, também regiões onde vou estopar essas posições de maneira técnica. Lembrando que a estratégia que eu utilizo é de comprar em regiões de baixo risco e vender em regiões de alto risco. Quando eu vendi aqui em 79 mil dólares, muitas pessoas acharam que eu estava fazendo a coisa errada e hoje, após uma queda de mais de 30%, essas mesmas pessoas que criticaram aqui em cima não têm coragem de comprar aqui embaixo. E se o mercado cair para 50 mil dólares, essas mesmas pessoas também não terão coragem. Essas pessoas, elas querem comprar em 80, elas querem comprar em 100, elas querem comprar em 120, 126 mil dólares. Mas elas não querem entender de maneira técnica onde temos baixo risco e onde temos alto risco. Elas querem seguir a manada, para onde está a euforia, onde está mais interessante. E é isso que está o maior risco
nesse momento. Enquanto muita gente começa a desistir do mercado cripto, que é sim uma característica de fundo cíclico também, da fase final do bear market, muitas pessoas começam a desistir e migrar para mercados como o mercado internacional, que está basicamente em máxima histórica novamente. Observe como que eu alertei durante muitas e muitas semanas sobre essa movimentação astronômica que o mercado internacional havia fazendo, que iríamos corrigir. Tivemos uma correção baixa ali de menos de 12%, e novamente já recuperamos, estamos quase em topo histórico novamente. Isso daqui chama a atenção de investidores novatos. Eles querem comprar praticamente no topo do topo, na última resistência. Isso daqui começa a ficar super desinteressante. Com mais de 50% de queda, as pessoas começam a tirar o olhar e olhar para mercado internacional, para ações de IA que subiram também muitos por cento, para o ouro que também está subindo nos últimos dias. E essa é a grande pegadinha que acontece todo final de ciclo. Não é de hoje que eu alerto vocês que final de ciclo, empresas quebram, hackers roubam, tudo de ruim acontece. E muitas pessoas desistem. E pode ser que quando você escutava isso, mas eu falava isso com o preço em $100 mil, em $110 mil, em $80 mil, você pensava que, quando chegarmos nesse momento, você vai estar vacinado, você não vai se deixar levar por essas narrativas, você não vai se deixar levar por essas manipulações. E o que eu mais estou vendo nos últimos dias são isso. Investidores convictos mudando totalmente de mercado, buscando o mercado de ações americanas, buscando ações de inteligência artificial, buscando o hype do momento, grandes influenciadores desistindo do mercado cripto. E você pensa, se até eles estão desistindo, se até eles estão migrando, por que eu não vou fazer também? E sim, meu caro, eu já tinha alertado você. No fundo cíclico, a dor é para todos. Não é só para os investidores recentes. A gente precisa que investidores recentes capturem, que investidores medianos capturem e até mesmo investidores big players capturem. E capturação é sinônimo de dor e armadilha. Mas eu não vou deixar que você caia nessa armadilha. E quando eu olho, por exemplo, para o mercado internacional, eu vejo que sim, estamos numa movimentação ascendente muito saudável. A gente corrigiu e já recuperou em poucos dias toda essa queda. Mas eu não quero me expor em alto risco. Eu não consigo comprar esse ativo se caso subirmos mais 10%, mais 20%, mais 30%, vai com Deus. Eu é que não vou me expor em um ativo, me deixar ter o risco de ruína. O que é isso? O risco de, em uma movimentação como essa, pegar justamente a inversão da polaridade da tendência macro e surfar aqui, movimentações de queda de 30%, 37%. E quando a gente olha para o ouro, por exemplo, segue o mesmo raciocínio. O que eu mais tenho escutado nos últimos dias é que o Bitcoin está perdendo para o ouro, que o ouro está muito mais interessante. E será que é isso mesmo? Vamos dar uma olhada. Se a gente olhar o histórico completo aqui de dados, desde quando temos os dados aqui desse gráfico do ouro, a gente vê que entre 2012 até 2020, ou seja, 8 anos, o ouro ficou 100% dos investidores que entraram aqui em 2012 ficaram no prejuízo. Imagina o que é ficar 8 anos com essa lateralidade absurda, onde o preço não saía do lugar e você continuava com seu patrimônio sem corrigir nem mesmo pela inflação. Com seu patrimônio altamente negativo, com certos períodos de quedas de até 40 e poucos %. Pois é, e foi isso que aconteceu com o ouro. É claro que nos anos recentes tivemos altas movimentações de ouro, do fundo aqui de 2022, ou seja, há 4 anos atrás, até o topo, pegamos aqui basicamente 240% de movimentação de alta, o que ainda é muito pouco frente à última movimentação
do Bitcoin. No último ciclo, tivemos mais de 500% de movimentação de alta. Então, comparar o Bitcoin com um ativo que ainda está muito próximo ali, se a gente tiver uma movimentação de alta até o seu topo histórico, a gente está falando na casa de 25%, enquanto o Bitcoin somente até os 100 mil dólares, a gente já tem praticamente 100% de alta. Porém, o Bitcoin está parado, o ouro está subindo. Nos últimos 3 dias, o ouro subiu mais de 5%. O ouro é muito mais interessante do que o Bitcoin, não é mesmo? É isso que eles estão tentando te fazer acreditar. As ações de inteligência artificial, a mesma coisa. De uma hora para outra, depois de a maioria delas subir 300, 400, 500, até 1000%, de uma hora para outra, todo mundo começa a falar que agora é o melhor momento da inteligência artificial. Meu caro, sim, a inteligência artificial foi uma coisa disruptiva, mas as ações relativas a ela já estão subindo, já tem 3, 4 anos. Você acha que estamos muito mais próximo de uma correção acentuada nas ações de inteligência artificial? Ou de vermos mais movimentações explosivas de 1000% novamente? Entenda, é o jogo de alto risco e baixo risco. Eu não quero dizer também que você não pode se expor nessas ações, que você não pode comprar ouro, mas compre e entre nesses ativos de maneira estratégica, com percentual do capital muito bem ajustado, um ponto de entrada muito bem definido e também um ponto de saída muito bem estruturado. E mais importante do que isso, não deixar de olhar e concentrar o seu caixa disponível para a melhor oportunidade do Bitcoin. Entenda, o ciclo do Bitcoin está se comportando como todos os outros ciclos, e eu diria até de maneira menos dolorosa, porque eu vejo hoje em 64 mil dólares, 63, uma dor muito maior do que nos 60 mil dólares. Porque ver o seu ativo não andando enquanto a gente vê outros hypes surgindo também é dor. Também causa sentimentos de desistência. Também gera capitulação. Então, muito cuidado para você também não se deixar enganar e arrepender amargamente, assim como você se arrependeu de não comprar Bitcoin em 1.000 dólares, em 10 mil dólares e até mesmo recentemente em 15 mil dólares. Quando a gente olha novamente aqui para o ouro, a gente vê que a gente tem uma âncora muito forte aqui agora, que é o nosso topo histórico recente que foi rejeitado. Então, se você está surfando essa movimentação, você tem que necessariamente já estar pensando em venda e não em compra, porque o ouro está subindo nos últimos dias. Eu sei que é contraintuitivo, porque as pessoas se deixam levar pelas emoções, mas se você pensar de maneira fria e racional, vai ver que sim, faz sentido. Na hora que a gente ter uma correção mais acentuada, você, meu amigo, não vai estar querendo ouro naquele momento. Quando a gente volta os olhares para o Bitcoin, a gente vê que sim, no curto prazo, dia após dia, a coisa está ficando um pouco mais crítica. Quando a gente olha essa distribuição de supply, eu já havia alertado que entre 62 mil dólares a 65 mil dólares, deixou de ser uma simples região e passou a se tornar a região mais importante e determinante do Bitcoin para os próximos meses. Porque a gente tem uma altíssima concentração de supply que pode se tornar uma forte resistência ou um forte suporte no curto prazo. Quando a gente tem essas barras vermelhas sobrepondo essas barras verdes, isso mostra uma chance maior dessa região trabalhar como resistência nos próximos dias e a gente não conseguir superar esses níveis. E a gente precisa aprofundar um pouco mais quem são os investidores que estão concentrando nessa região. E quando a gente faz isso, a gente vê que dentro dessa região temos picos dessas barras vermelhas, que são investidores recentes. Isso preocupa um pouco mais. Quando eu somo o fato de serem investidores recentes,
e a região estar trabalhando como resistência. Porque se a gente começa a rejeitar aquela região, grande parte desses investidores inexperientes começam a vender em cascata e pode sim desencadear ali a nossa movimentação final do bear market. Então, olhando para esse gráfico, eu vejo uma maior probabilidade de ainda testarmos níveis abaixo do fundo recente antes de termos movimentações de alta. Mas a gente tem que continuar explorando quem está fazendo qual tipo de movimentação. E quando a gente olha para esse outro gráfico dos investidores mais maduros, eu vejo que, sim, o gráfico desses investidores começou a virar. Esse é mais um indicativo de que poderemos ter essa última movimentação final desencadeada pela soma dos investidores recentes com os investidores de longo prazo. Só que quando eu olho que esse gráfico virou, ao invés de eu ficar preocupado com essa última movimentação, quando eu tenho uma estratégia muito bem definida, o meu raciocínio é diferente. Eu sei que essa movimentação está muito próxima e que ela vai criar uma grande oportunidade. Então, meu caro, não é tempo de você se amedrontar e cair nessas outras narrativas. É tempo de você pegar a sua espada e se preparar, porque muito em breve vai chegar a hora do combate. Então, quando eu olho para esse gráfico, eu vejo que a eminência de uma movimentação que é muito comum acontecer após semanas de baixíssima volatilidade, como estamos vendo nesse momento, está cada vez mais próxima. Não é algo para daqui a alguns meses, é algo para daqui a alguns dias ou semanas no máximo. E esse gráfico me mostra o início dessa movimentação, mas eu consigo ver essa movimentação acontecendo em tempo real quando eu vejo o tanto que esses mesmos investidores estão realizando prejuízo. Eu preciso de ver os investidores maduros também realizando prejuízo. E observe que, neste momento, apesar de estarmos vendo um leve acréscimo, ainda não vimos pico de movimentação, de realização de prejuízo desses investidores. O que conflui muito bem com a minha tese de que estamos ali, no início da fase 3 do bear market, prestes a ter a nossa última movimentação final. E quando eu falo com você sobre a eminência dessa movimentação, fica muito claro para mim quando eu olho para esse outro gráfico. Observa que esses níveis medem a volatilidade relativa do mercado. E observa que toda vez que a gente tem os níveis na mínima, antecedem boas movimentações, tanto de alta ou de baixa. E observe onde que estamos neste momento. A gente está numa volatilidade mínima, que pouquíssimas vezes no ciclo a gente chega a níveis tão críticos. Isso aqui me mostra que se eu não estivesse no mercado há 7 anos, o que eu mais gostaria é de estar vendo um vídeo como esse que você está vendo aqui agora, estar descobrindo o Bitcoin na data de hoje, que é um mercado praticamente embrionário ainda, com altíssima assimetria, e é por isso que eu utilizo e foco o meu capital, a minha dedicação nele, porque é onde eu acredito que teremos os melhores retornos nos próximos anos. E voltando para o gráfico, quando eu olho também para as saídas dos ETFs ou entradas nos últimos dias, eu vejo essa compressão. Observe que essas barras douradas nos últimos dias reduziram drasticamente, que representam as saídas dos ETFs. Mas também as barras de entradas reduziram drasticamente. Então, basicamente, eles não estão nem aportando, mas também quem está dentro não está vendendo. É bem típico da véspera da última movimentação de final de ciclo. Antes da movimentação acontecer, passamos por um período ali de desinteresse, de fuga, de novas oportunidades em distintos mercados, de que o Bitcoin acabou e que nunca mais irá recuperar o seu preço ou que até mesmo irá a zero. É sempre do mesmo jeito, pessoal. E quando a gente volta aqui para o gráfico, a gente observa que ainda não batemos o preço médio de toda a rede. O preço médio hoje está na casa dos 52 mil dólares. E como a gente viu nos outros ciclos, todas as vezes formamos fundos, ainda que em movimentações rápidas,
mais fundos abaixo desse preço médio. Então é uma região importante para você não apostar todas as fichas, porque sim, podemos nem mesmo chegar lá, mas é uma região interessante, onde que, se hoje, em 64, 60 e poucos mil, o preço do ativo andando de lado e a gente já vê essa fuga, a gente já vê esse desinteresse, imagina quando a gente estiver abaixo do preço médio de toda a rede. É caos, é todo mundo pessimista. A gente precisa desse pessimismo, porque além do mais, o preço só reflete esse sentimento de mercado. E para eu provar para vocês que esses investidores estão começando a capturar, observe nesse gráfico que a gente iniciou um vermelhinho aqui, ó, depois de longa movimentação, onde que a gente tinha esse gráfico positivo. Esse aqui mede para mim fuga de investidores que são convictos no Bitcoin. Agora eles iniciaram a distribuição. Observe que em todos os fundos cíclicos recentes, o fundo aconteceu quando esses caras iniciaram a distribuição. Observe que o fundo de 2018 confluiu com essa barra vermelha gigantesca. Observa que o fundo de 2022 confluiu com essa barra vermelha gigantesca. E agora, depois de uma movimentação onde que a gente não via esse pessoal distribuindo, a gente vê o supply deles reduzindo. Novamente, ratificando para mim, desistência até dos mais convictos. Mas no curto prazo, a gente pode sim ainda termos movimentações de alta. Inclusive, eu pretendo realizar as minhas posições quando chegarmos próximo aqui do custo do investidor de curto prazo. Nesse momento, ele está aqui na casa dos 67 mil dólares, 66.900. Observe que a última vez onde eu dei saída das minhas posições foi quando a gente tocou também nesse custo de investidores recentes. E observe que na pernada anterior também respeitamos o custo desses investidores. Então, se o preço agora chegar novamente no custo médio desses investidores, pode ter certeza que eu estarei olhando para venda e não para compra. Pelo menos no curto prazo. Entenda que quando eu olho e analiso os dados dessa forma, eu não preciso pegar amor por preço-chave. Eu não preciso achar 67 caro ou barato. Eu preciso entender se no contexto atual ele está em alto risco ou se ele está em baixo risco. Se alguém pega apenas um corte dessa última explicação, pode não entender e pensar, poxa, mas deveria ter vendido em 120 e não em 67. Mas sim, eu vendi também. Também estávamos em alto risco em 120 mil dólares. E é bem provável que acima dos 67 também entraremos novamente em região de alto risco. O alto risco e o baixo risco, ele não constitui apenas de acordo com o preço. O preço é um dos componentes, mas existe todo um contexto, toda uma narrativa que anda junto com esse preço. Pode ter certeza que se o preço ficar andando de lado mais 2 meses, vai aumentar 200% as pessoas e os comentários aqui embaixo falando: este mercado já era, o Bitcoin não sobe, cripto já era. E o preço basicamente sem ter feito nada, sem ter nem perdido a mínima recente dos 58 mil dólares. Essa é a grande mágica que esse mercado possibilita, um mix de emoções que podem ter influência ou não com o preço. Pode ter certeza que essas mesmas pessoas, se amanhã o Bitcoin emplacar 50% de alta numa única semana, como é muito comum a gente ver em inícios de bull market, essas mesmas pessoas que criticaram esse tempo todo estarão querendo comprar o Bitcoin acima dos 50% de alta. Sim, acontece muito e é por isso que a gente tem que analisar o mercado da forma mais fria e racional possível, nos atendo aqui, ó, aos dados. E quando eu olho mais a fundo para esses investidores de curto prazo, eu vejo que apesar do preço médio deles estar em 67 mil dólares, a gente tem uma concentração muito forte desses investidores entre 62.500
e até 65 mil dólares. Por isso que quanto mais tempo a gente passar lateral nessa região, aumenta a probabilidade de queda, porque o preço médio desses investidores vão reduzindo e eles vão acabar rejeitando essa região. E é por isso que você tem que ser absolutamente estratégico. E eu posso olhar também o que esses investidores estão fazendo em termos de realização de prejuízo. Como eu disse a vocês, eu quero ver esses investidores recentes realizando um forte prejuízo também. Eu quero ver um pico de prejuízo num curto período de tempo. Eu tenho isso nesse momento? Não tenho isso nesse momento. Inclusive, esse último pico de prejuízo foi muito menor do que o pico anterior, quando a gente teve a primeira queda ali até os 60 mil dólares. Então, nesse momento, eu olho para esse gráfico e vejo que, apesar desses investidores recentes estarem concentrados entre 63 e 65 mil dólares, eles não estão realizando prejuízo nessa região. Coisa que vai acontecer se a gente perder essa região e, consequentemente, chegarmos a perder ali os 58 mil dólares. Pode ter certeza que esses investidores entrarão em desespero e a gente pode, inclusive, marcar a nossa barra maior aqui de realização de prejuízo e termos ali a mínima desse ciclo. E para fechar, a gente não pode deixar de olhar aqui a análise de sentimento. Apesar da gente ver um forte desinteresse, uma forte descrença nesse momento, a gente não vê um pânico extremo, um medo generalizado das pessoas perderem seus bitcoins, do Bitcoin ir a zero. A gente vai ver sim isso quando esse gráfico chegar em regiões abaixo do marco zero. Observe que todos os fundos anteriores, dos ciclos anteriores, a gente teve movimentações que fez com que esse sentimento chegasse a níveis extremos. E pode ter certeza que não vai ser fácil como parece que é. E quando a gente passa aqui para essa análise de liquidez, a gente vê que essa leve alta de hoje até o preço aqui em 64.200, 64.300, já criou bastante liquidez aqui abaixo. O que isso me mostra? Quanto mais o preço vai subindo devagarzinho, mais a gente vai criando essa liquidez em níveis inferiores. Movimentações fracas no curto prazo funcionam dessa maneira. A gente sobe de escadinha, criando liquidez consecutivamente abaixo, para, em determinado momento, tivermos ali um gatilho e descemos ali de elevador, tivemos uma movimentação mais abrupta de baixa. Que sim, dia após dia que passamos, se torna mais provável e evidente, mas eu continuo de maneira estratégica, posicionado, com stop posicionado, mas ainda acreditando que veremos movimentações de alta para capturar essa liquidez de curto prazo aqui acima. Observa que 66 mil dólares é uma região concentrada com muita liquidez no trimestre inteiro. Então é muito possível que antes de termos a movimentação de baixa mais acentuada, a gente pelo menos belisque lá para capturar essa liquidez. É esse movimento que eu estou aguardando para poder fatiar o lucro antes de surfar uma movimentação mais prolongada, capturando ali o baixo risco. E passando aqui para a nossa análise quantitativa de hoje, a gente vê que essa pequena movimentação de alta de hoje já conseguiu gerar aqui, ó, bastante liquidez dos shortados. O que isso significa? Quanto mais o preço sobe assim de maneira repentina, mais pessoas começam a shortar, criando ali uma espécie de movimentação artificial para o preço dar ali um respiro, uma esticada no curto prazo. Novamente, eu reforço, eles vão tentar a todo custo te enganar, falar que é momento de você apostar todas as suas fichas em outro mercado, em outro alvo. E o pior, a maior parte dos investidores vai comprar essa ideia e vai cair nessa narrativa, porque a gente precisa ali de 95% seguindo a manada. O mercado cripto é muito comum, 95% seguir a manada e perder dinheiro para uma pequena parcela de 5% seguir as movimentações de baixo e de alto risco de maneira correta. Esteja entre os 5%.
E se você gostou desse vídeo, não deixe de fazer a sua inscrição, deixa aqui embaixo um comentário, que assim me mostra que você está realmente engajado, que não vai desistir e jogar a toalha no mercado cripto, e me incentiva a continuar trazendo um conteúdo de altíssima qualidade para você aqui todas as semanas. Deixe também o seu like se esse vídeo contribuiu para você e para a sua análise, e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço!